Há momentos em que você luta tanto, ora tanto, se desgasta tanto tentando vencer algo, e ainda assim parece que tudo continua igual. Você sente o peso nos ombros, o coração cansado, o espírito exausto, mas o céu hoje quer te dizer uma verdade que talvez mude o rumo da tua caminhada. Nem toda batalha é sua, nem toda guerra foi Deus quem te mandou lutar. Há guerras que foram levantadas apenas para te distrair do propósito. Batalhas que parecem espirituais, mas que, na verdade, são armadilhas do inimigo para te fazer desistir do chamado. E é por isso, por lutar guerras erradas, que muitos estão espiritualmente esgotados. O cansaço de quem luta no lugar errado. Você já se sentiu assim, lutando, mas sem direção, orando, mas sem paz? Você acorda e sente que a sua alma está cansada antes mesmo do dia começar. O corpo está presente, mas o espírito parece distante. E você se pergunta: por que eu estou tão exausto se eu só estou tentando fazer o que é certo? A resposta, meu irmão, é que há batalhas que parecem certas, mas não foram designadas por Deus. Há causas que parecem nobres, mas foram levantadas por emoções feridas, orgulho, medo ou até mesmo por influências espirituais que não vêm do trono, mas das trevas. E quando você luta no campo errado, até a vitória tem gosto de derrota, porque o cansaço espiritual é o sintoma de alguém que gastou energia com o que não foi chamado para enfrentar. Você pode ser um guerreiro de oração, um servo fiel, um homem ou uma mulher de fé, mas se você entrar em guerras que Deus não te mandou, o peso será insuportável. O inimigo sabe disso. Ele sabe que não pode te vencer facilmente quando você está onde Deus quer que você esteja. Então ele muda a estratégia. Ele te provoca, te distrai, te empurra para lutar batalhas paralelas, discussões sem sentido, causas que te afastam do foco. Enquanto você gasta suas forças tentando resolver o que Deus nunca te pediu para resolver, o propósito fica parado. Muitos estão esgotados, não por falta de fé, mas por falta de direção. E hoje, o Espírito Santo quer abrir os seus olhos para isso. Há guerras que você precisa abandonar, não porque você é fraco, mas porque você foi chamado para guerras maiores, celestiais, invisíveis, que exigem discernimento, não emoção. Nem toda afronta merece resposta. Nem toda porta fechada precisa ser arrombada. Nem toda rejeição é um convite para provar o seu valor. Algumas coisas são estratégias de distração, e quem se distrai no campo de batalha perde forças antes da hora. Você pode estar espiritualmente cansado, não porque Deus te deixou, mas porque você está tentando fazer o que Ele nunca mandou. O céu te diz hoje: filho, pare de lutar guerras que eu nunca te pedi. Volte o seu coração para o campo certo. Há batalhas que são minhas, não suas. Discernimento espiritual. O segredo dos guerreiros de Deus. Há guerreiros que lutam e há guerreiros que discernem. O discernimento é o que separa o cansaço da vitória. Davi entendeu isso quando, antes de enfrentar Golias, perguntou ao Senhor: devo subir contra eles? Devo lutar? Perceba, Davi nunca lutava sem antes perguntar se aquela guerra era dele, porque ele sabia, quando a guerra é de Deus, a vitória é certa. Mas quando a guerra é da carne, o preço é alto e o resultado é vazio. Hoje, Deus quer te ensinar a mesma sabedoria espiritual. Não lute só porque parece justo. Lute porque foi ordenado. Há guerras que você perde quando tenta vencê-las sozinho. Há causas que você carrega como cruz, mas que Deus nunca colocou sobre os seus ombros. Muitos estão emocionalmente feridos porque confundiram oposição com missão. Acham que tudo o que aparece contra eles é uma batalha para vencer. Mas às vezes, o inimigo levanta provocações para roubar sua energia de oração, seu foco, sua fé. E enquanto você gasta energia tentando provar algo a alguém, perde o tempo de estar aos pés de Jesus. Deus não te chamou para provar quem você é.
Ele te chamou para viver o que você é nele. Por isso, nem toda luta é digna do seu tempo. Nem todo ataque precisa ser respondido. Você precisa escolher suas guerras espiritualmente, não emocionalmente. É tempo de maturidade espiritual. Tempo de deixar que o Espírito Santo direcione seus combates, suas palavras, suas orações. Porque há guerras que o inimigo quer te ver entrar só para te ver cansado, frustrado e sem força para lutar as guerras que realmente importam. Os 7 tipos de batalhas que Deus manda você evitar. Agora que o seu coração está sensível, o Espírito vai te revelar 7 tipos de batalhas que parecem espirituais, mas não vêm de Deus. 7 campos de guerra onde muitos estão lutando há anos sem perceber que o inimigo os prendeu em ciclos de desgaste, culpa e confusão. E quando você entender isso, vai sentir um peso sair da sua alma. Vai perceber que o descanso espiritual não vem de vencer mais lutas, mas de lutar apenas as que vêm do céu. A primeira delas é uma das mais sutis e é a que mais rouba a paz dos filhos de Deus. A guerra pela aprovação das pessoas. Há uma guerra que tem destruído silenciosamente o espírito de muitos servos de Deus. A batalha pela aprovação. É uma guerra invisível, mas pesada. Você acorda e sente a necessidade de provar algo a alguém, de mostrar que é capaz, que é fiel, que é espiritual, que é digno. E sem perceber, começa a medir o seu valor pelas reações dos outros e não mais pela voz de Deus. Essa é uma das batalhas mais perigosas, porque parece inofensiva. Você acha que está apenas sendo responsável, apenas tentando agradar, apenas buscando ser aceito. Mas, na verdade, está travando uma guerra emocional e espiritual que Deus nunca te pediu para lutar. Jesus nunca viveu buscando ser aprovado pelos homens. Ele sabia quem ele era antes que qualquer um o reconhecesse. Mesmo quando o rejeitaram, ele permaneceu firme. Mesmo quando zombaram, ele não revidou. Mesmo quando disseram, se és o Filho de Deus, prova. Ele não precisou provar nada, porque quem tem identidade no céu não precisa de aplauso na terra. Mas quantos hoje estão espiritualmente esgotados por causa dessa guerra? Vivem tentando agradar pessoas que jamais estarão satisfeitas. Gastam energia tentando ser aceitos em ambientes que Deus nunca os chamou para estar. Se decepcionam com expectativas que o próprio Senhor nunca colocou sobre eles. A guerra pela aprovação é cruel, porque é silenciosa. Você pode estar servindo na igreja, pregando, orando, cantando, e mesmo assim, por dentro, estar preso à necessidade de reconhecimento. Quando ninguém agradece, você se sente esquecido. Quando alguém critica, você se sente ferido. Quando não te chamam, você se sente rejeitado. E o inimigo vai alimentando essa ferida até que ela se torne uma prisão. Deus te diz hoje, pare de lutar por aplausos, você já foi aprovado por mim. A voz do Pai é suficiente, a cruz é a sua credencial, o sangue é a sua aprovação. Você não precisa provar o seu valor para quem não entende o seu chamado. Não precisa explicar sua obediência para quem não ouviu o que Deus te disse em secreto. Nem todos vão te entender e está tudo bem, porque o chamado é pessoal, não coletivo. Sabe o que o inimigo quer? Ele quer te ver exausto, tentando agradar todo mundo. Porque enquanto você busca aprovação humana, você se afasta da intimidade divina. Ele sabe que quem busca ser amado por todos acaba se afastando da vontade de Deus. Porque agradar o mundo e obedecer a Deus são caminhos que nunca se cruzam. Há pessoas que estão espiritualmente secas porque passaram anos tentando provar que não erraram, tentando mostrar que são bons, tentando recuperar o respeito de quem os desprezou. Mas Deus hoje te diz, deixe que eu mesmo te justifique, eu lavo o teu nome, eu honro o teu tempo, eu restauro a tua imagem. Quando você luta para ser aprovado, você luta no campo da carne. Mas quando você descansa sabendo que já foi escolhido,
você luta no campo da graça. E é nesse campo que o inimigo perde força. A verdadeira vitória não é quando os outros te aplaudem, é quando o céu te reconhece. O verdadeiro descanso não é quando todos te aceitam, é quando o Espírito Santo testifica dentro de você. Você está no centro da vontade de Deus. O segredo é simples, mas profundo. Pare de lutar por aceitação e comece a lutar por obediência. A aprovação dos homens muda conforme o vento. A de Deus é eterna. E quando você deixa de lutar por aceitação, Deus começa a lutar por você. Lembre-se, Jesus não foi crucificado por ser odiado. Ele foi crucificado por não se curvar à aprovação dos homens. E é justamente quando você decide não depender da opinião dos outros que o reino te eleva a um novo nível de autoridade espiritual. Talvez você esteja percebendo agora que a sua exaustão não veio de uma guerra externa, mas de uma guerra interna, dentro da alma, onde você tenta provar o que Deus já confirmou. Mas há outro tipo de batalha ainda mais sutil, e muitos estão presos nela sem perceber. É a guerra da autojustificação, quando você tenta lutar com palavras o que Deus quer resolver com silêncio. A guerra para se justificar. Uma das batalhas mais desgastantes que um servo de Deus pode enfrentar é a guerra para se justificar. É aquele impulso de tentar explicar tudo, responder tudo, mostrar que você não fez nada errado, que suas intenções foram puras, que você só quis obedecer a Deus. Mas quanto mais você tenta se explicar, mais parece que ninguém entende. Quanto mais você tenta se defender, mais as palavras se voltam contra você e o coração começa a se cansar. Há momentos em que Deus permite que você seja mal interpretado, não para te humilhar, mas para te ensinar a confiar, porque há guerras que só o silêncio vence, e há situações que só o tempo, guiado por Deus, pode esclarecer. Jesus passou por isso. Acusaram-no injustamente, distorceram suas palavras, zombaram de suas ações e mesmo assim ele ficou em silêncio. Diante de Pilatos, diante dos sacerdotes, diante das mentiras, ele não se justificou, porque sabia que a verdade não precisa de pressa, ela tem o tempo de Deus para se manifestar. Quantas vezes você gastou horas, dias, até noites sem dormir, pensando em como se explicar para alguém que não quer te ouvir? Quantas vezes você tentou se defender de algo que o próprio Deus já decidiu te justificar no tempo certo? E o resultado? Cansaço espiritual, ansiedade, mágoa, frustração. Há uma libertação que vem quando você entende que não precisa mais se justificar. Você não precisa se defender de quem decidiu te julgar. Não precisa explicar o que Deus te mandou fazer. Nem tudo o que Deus revela a você, Ele vai revelar aos outros. E quem não ouviu o que você ouviu, nunca vai entender o porquê das suas atitudes. Deus está dizendo, pare de gastar energia tentando provar que está certo. O tempo vai provar. Eu mesmo vou te justificar. A guerra da autojustificação é perigosa porque ela rouba a tua paz. Ela te coloca numa posição de defesa constante e quem está sempre se defendendo não consegue avançar. Você fica preso tentando consertar percepções quando deveria estar construindo propósitos. Deus quer te ensinar algo hoje. O silêncio também é uma arma espiritual. Há momentos em que o seu silêncio prega mais alto do que 1000 palavras. Quando você se cala, o céu fala. Quando você descansa, Deus age. Quando você sai do campo da explicação e entra no campo da confiança, o próprio Senhor entra em cena como teu advogado. Você pode até parecer derrotado por um tempo. Podem rir, te acusar, te julgar, te esquecer. Mas quando Deus decide te justificar, Ele faz diante dos mesmos que duvidaram. Ele não te limpa em segredo, Ele te exalta em público. A Bíblia diz, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Essa não é uma frase poética, é uma estratégia espiritual.
Deus estava dizendo a Moisés: não lute com a língua, lute com a fé. Eu mesmo falarei por você. Quando você entende isso, a alma respira. Você começa a descansar, porque percebe que não precisa mais ser o herói da própria história. Você só precisa permanecer firme, fiel e deixar que Deus escreva o final. Alguns estão espiritualmente exaustos porque estão tentando justificar cada detalhe. Tentam justificar o chamado, justificar a mudança, justificar a obediência, justificar o silêncio. Mas há decisões que só fazem sentido no espírito. E quem não vive no mesmo nível espiritual que você, jamais entenderá o que o Espírito te pediu. Então pare de explicar o que foi revelação. Pare de se defender do que foi mandamento. Pare de querer que todos aprovem o que Deus te ordenou. A obediência, muitas vezes, é solitária. Mas é na solidão do obediente que Deus faz surgir uma unção que nenhum aplauso pode gerar. Não lute para se justificar. Lute para continuar obedecendo. Porque quando você gasta tempo defendendo a si mesmo, você para de depender de Deus. Mas quando você se cala e confia, Deus luta no seu lugar. E a vitória dele é sempre mais alta, mais limpa, mais gloriosa do que qualquer defesa humana poderia alcançar. O Espírito Santo está dizendo: a tua paz vale mais do que a tua razão. Deixe que o céu fale por você. Porque no fim, quem tem a verdade a seu favor não precisa levantar a voz. E talvez agora o Espírito já esteja te mostrando algo dentro do coração. Você percebe que não precisa mais lutar por aprovação, nem pela própria defesa. Mas há uma guerra ainda mais perigosa, uma que o inimigo usa para drenar a sua energia espiritual sem que você perceba. É a guerra que acontece quando você tenta lutar por tudo e por todos, assumindo batalhas que Deus nunca colocou nas tuas mãos. A guerra que não é sua. Quantas vezes você já se viu tentando resolver o problema de todo mundo, tentando carregar dores que não são suas, lutar batalhas que não te pertencem, consertar pessoas que só Deus pode transformar. Você ora, chora, se desgasta, se envolve e no fim parece que nada muda. Você sente o peso da guerra nos ombros, mas o céu te diz hoje: essa batalha não é sua. O Espírito Santo quer que você ouça isso com clareza. Há guerras que não foram designadas para as tuas mãos. Há causas que parecem boas, mas não são suas. Há pessoas que você ama, mas que Deus está tratando diretamente. E se você tentar interferir, acaba atrapalhando o processo que o próprio Deus começou. Josafá ouviu isso de Deus quando os inimigos se levantaram contra ele. O Senhor disse: nesta batalha não tereis que pelejar. Ponde-vos de pé e vede o livramento do Senhor. 2 Crônicas 20:17. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Josafá, eu vou lutar por você. Não se meta onde eu já estou agindo. Não tente resolver com a força o que só pode ser vencido com fé. Mas muitos de nós somos como Josafá antes da revelação. Desesperados, ansiosos, tentando lutar por todos os lados. Queremos resolver, defender, intervir, proteger, e o resultado é sempre o mesmo: cansaço, frustração, dor. Porque quando você luta uma guerra que não é sua, você gasta a energia que Deus queria usar para outra missão. Você perde foco, tempo e fé. Enquanto tenta lutar por todos, você esquece de cuidar do que Deus te confiou. Essa guerra é sutil, porque ela nasce do amor. Você quer ajudar, quer ver as pessoas bem, quer ver a família restaurada, o amigo liberto, o irmão curado. Mas há momentos em que o amor precisa saber recuar. Porque quando você tenta fazer o papel de Deus, você se desgasta e impede o milagre. O inimigo sabe usar isso contra você. Ele coloca situações que te provocam compaixão, mas te sugam a força. Te faz acreditar que é sua obrigação resolver tudo, quando, na verdade, o seu papel é apenas interceder e esperar. Há pessoas que você não vai salvar com palavras, mas com oração.
Há situações que você não vai mudar com força, mas com rendição. Deus está te dizendo: pare de tentar salvar quem ainda não quer ser salvo. Pare de tentar consertar o que só eu posso restaurar. Pare de lutar guerras que eu nunca te mandei lutar. Você está cansado não porque é fraco, mas porque está tentando ser Deus. Essa é uma verdade dura, mas libertadora. Há um limite entre interceder e interferir, entre ajudar e se afundar junto, entre se importar e se perder. E muitos guerreiros espirituais estão feridos porque não souberam discernir esse limite. Quando o Espírito te diz, solte, não é abandono, é obediência. Quando ele te diz, saia do campo de batalha, não é covardia, é discernimento. Porque há guerras que só o fogo de Deus pode purificar. E enquanto você insiste em lutar, Deus espera você sair para poder agir. Você precisa entender. O fardo de Deus é leve porque ele só coloca sobre você o que é seu. Mas o peso que o inimigo coloca é insuportável, porque ele quer ver você quebrado antes de vencer. E quando ele percebe que você tem coração sensível, ele te envolve com guerras emocionais, te faz lutar pelos outros quando Deus te chamou para interceder, não para carregar. Hoje, o Espírito te diz: volte para a posição certa, interceda, mas não intervenha. Ore, mas não se desgaste. Confie, mas não controle. Porque o controle é o disfarce do medo, e o medo é a porta da exaustão. Deixe que Deus lute por você e pelos que você ama. Você vai se surpreender com o que ele é capaz de fazer quando você decide sair do campo errado. Moisés tentou defender o povo no braço e matou um egípcio. Mas anos depois, quando Deus o enviou de verdade, ele libertou uma nação. Percebe a diferença? Quando você luta na hora errada, causa feridas. Quando luta na hora certa, gera libertação. Você precisa discernir. Há uma diferença entre ser usado por Deus e querer ser Deus. Quem tenta resolver tudo, perde o foco do essencial. E o essencial é permanecer de pé diante do Senhor, não tentar ser o salvador dos outros. Deus te chamou para ser intercessor, não substituto do Espírito Santo. E quando você entende isso, a paz volta. Você entrega, confia, ora e o céu trabalha. Enquanto você descansa, o Senhor peleja. E quando ele peleja, o impossível se curva. Agora, talvez o Espírito esteja te mostrando o porquê do teu cansaço, lutando batalhas de outros, buscando aprovação, tentando se justificar. Mas existe uma guerra ainda mais traiçoeira que não acontece fora, acontece dentro. É a guerra da mente, o campo onde o inimigo mais trabalha e onde muitos guerreiros têm caído. A guerra na mente, quando o inimigo transforma pensamentos em prisões. Essa é talvez uma das batalhas mais intensas, silenciosas e destrutivas que um filho de Deus pode enfrentar. A guerra na mente. Ela não se vê, mas se sente. Ela não grita, mas sufoca. É a batalha dos pensamentos, aqueles que vêm de madrugada, quando tudo está quieto e o inimigo aproveita o silêncio da noite para gritar dentro da sua cabeça. Você ora, mas parece que a mente não descansa. Você tenta crer, mas a dúvida volta. Você tenta dormir, mas o medo fala mais alto. E aos poucos, o inimigo vai construindo fortalezas invisíveis, mentiras que se tornam verdades dentro da alma e prisões que se fecham do lado de dentro. Essa é a guerra mais cruel porque ninguém vê quando você está lutando. Você sorri por fora, mas por dentro está cansado. Você canta, mas o coração está travado. Você prega, mas a mente te contradiz. E quando o inimigo domina a mente, ele enfraquece o espírito, porque o campo de batalha espiritual sempre começa nos pensamentos. O apóstolo Paulo escreveu: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Perceba, Paulo está dizendo que há fortalezas mentais, pensamentos repetidos, mentiras bem construídas, vozes que o inimigo usa para prender você dentro da sua própria cabeça. Ele não precisa te acorrentar fisicamente, basta te convencer de que você não pode, não é digno, não vai vencer, não é amado, não é perdoado. Essa é a estratégia mais antiga do diabo. Ele não destrói primeiro, ele convence primeiro. Foi assim no Éden. Antes de Eva comer do fruto, ele fez ela pensar errado. Ele gerou dúvida. Será mesmo que Deus disse? E quando ela acreditou na dúvida, a queda aconteceu. A batalha da mente é o primeiro campo de guerra do inimigo. Se ele conquista seus pensamentos, ele controla suas decisões. E quando controla suas decisões, ele paralisa o propósito. Por isso, muitos estão espiritualmente esgotados. Não é o corpo que está cansado, é a mente. A mente cansada não ora, não se concentra, não descansa. Ela vive no futuro com medo e no passado com culpa. E o presente, o lugar onde Deus fala, se torna inacessível. Deus quer te libertar dessa guerra hoje. Mas Ele não vai te libertar com barulho, Ele vai te libertar com verdade, porque o que destrói uma mentira não é força, é luz. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. O Espírito Santo quer te lembrar que você não é o que pensa, você é o que Deus disse que você é. Se Ele disse que você é perdoado, então você é. Se Ele disse que vai te levantar, então vai. Se Ele prometeu que vai cumprir, então nada pode impedir. Mas, enquanto você lutar contra os pensamentos ao invés de alimentá-los com a palavra, o inimigo continuará vencendo. O segredo para vencer essa guerra não é resistir ao pensamento com outro pensamento, mas substituir a mentira pela palavra. A mente só é transformada pela verdade de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo também escreveu, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Ou seja, não adianta lutar sem mudar o que você alimenta, o que você tem colocado na sua mente, o que você tem assistido, ouvido, lido, repetido para si mesmo. Essas coisas constroem castelos dentro da cabeça, e o inimigo habita nesses castelos se você não os derrubar com a palavra. Você precisa declarar diariamente o que Deus diz sobre você. Precisa encher a mente com a verdade até que a mentira não tenha mais espaço. Precisa alimentar o espírito com a fé até que o medo não consiga mais gritar. A mente é como um campo. O que você planta, cresce. Se plantar medo, colhe angústia. Se plantar fé, colhe paz. Muitos estão espiritualmente exaustos porque tentam vencer a guerra mental com força humana. Mas o que vence pensamentos não é emoção, é revelação. É quando o Espírito Santo começa a sussurrar dentro de você. Você não é o que aconteceu. Você não é o que perdeu. Você não é o que disseram. Você é o que eu escolhi. E quando essa voz se torna mais alta que as vozes da mente, o inferno inteiro perde poder. Você não foi chamado para viver em guerra com seus pensamentos. Você foi chamado para viver em paz com a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo discerne, descansa, confia, porque entende que as setas do inimigo só atingem onde há dúvida e onde há fé, há escudo. Deus está dizendo hoje, eu quero restaurar o campo da tua mente. Quero arrancar as mentiras que o diabo plantou e plantar em ti a minha verdade. Você não é derrotado, você é escolhido. Você não está acabado, você está em processo. Você não está preso, você está sendo preparado. A guerra na mente termina quando você para de lutar com medo e começa a resistir com fé. Porque a fé não é ausência de dúvida, é decisão de crer, mesmo quando a dúvida grita. E é nessa decisão diária que o Espírito te fortalece e te dá descanso.
Agora que o Espírito te fez enxergar o campo invisível da mente, ele quer te levar para outro nível de discernimento. Há uma batalha que parece espiritual, mas na verdade é emocional. Uma guerra sutil que se disfarça de zelo, mas nasce do orgulho. É quando você tenta lutar para estar sempre certo, para ter sempre razão, mesmo que isso custe a paz do seu espírito. A guerra de querer controlar tudo. Há uma guerra que parece prudência, mas é orgulho disfarçado. É a batalha travada por aqueles que querem ter tudo sob controle. As pessoas, as circunstâncias, o tempo, os resultados. É a luta de quem, sem perceber, tenta ajudar Deus a ser Deus. E essa guerra, meu irmão, é uma das mais cansativas que existem, porque você luta contra algo que nunca vai vencer, a soberania divina. Muitos estão espiritualmente esgotados, porque querem que tudo aconteça no tempo deles. Querem que o milagre venha quando oram, que a resposta chegue quando pedem, que o processo acabe quando cansam. Mas o reino não se move por ansiedade, e sim por propósito. E há momentos em que Deus, por amor, te faz esperar. Não porque Ele esqueceu, mas porque Ele está te preparando. Há pessoas que dizem, Senhor, estou orando há tanto tempo e nada muda. Mas o que Deus responde é, eu não quero só mudar a situação, quero mudar você dentro dela. Porque se Deus te der o que você quer sem mudar o que você é, o dom se torna fardo. E é por isso que o processo existe, para moldar, quebrar e refazer, até que você aprenda a confiar e não apenas a pedir. Controlar é uma forma de medo, é a forma disfarçada de dizer, eu não confio totalmente que o Senhor fará o melhor. E é por isso que o Espírito Santo está dizendo agora a alguém, solte o controle. Eu sei o que estou fazendo. Enquanto você tenta dirigir o carro, eu continuo segurando o volante invisível. Você quer que a porta se abra, mas Deus ainda está construindo o caminho. Você quer que o milagre aconteça, mas Deus ainda está alinhando corações. Você quer que a resposta venha, mas Deus ainda está moldando sua fé. Ele não é lento, ele é preciso. Ele não se atrasa, ele ensina paciência. Ele não te ignora, ele te amadurece. Quantas noites de insônia vêm desse desejo de controlar tudo? Quantas vezes você fica acordado tentando entender o que já deveria ter entregue? Quantas lágrimas já derramou porque quis forçar o tempo que só Deus pode cumprir? A guerra do controle é a mais sutil, porque ela se disfarça de zelo, de responsabilidade, até de fé. Mas fé verdadeira não é ter tudo sob controle. É confiar mesmo quando nada está sob controle. É dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. É entregar o volante ao Espírito Santo e aceitar o destino mesmo sem ver o mapa. Deus está dizendo, pare de lutar para controlar. Eu sou Deus de processos e não de impulsos. Enquanto você luta para resolver, Ele luta para te ensinar. Enquanto você quer concluir, Ele quer construir. E às vezes, Deus atrasa o que você quer para te proteger de algo que você não vê. Sabe o que é mais lindo? Quando você entrega o controle, o caos se organiza. Quando você para de insistir, o que é teu te encontra. Quando você descansa, o céu se move. Porque Deus nunca trabalha em corações ansiosos. Ele habita em corações confiantes. Há uma paz sobrenatural que vem quando você entende. Eu não preciso controlar o que já está nas mãos do aquele que nunca perde o controle. E o inimigo sabe disso. Por isso tenta te manter ansioso. Ele quer te ver esgotado, tentando consertar o que só Deus pode restaurar. Mas hoje o Espírito te diz, solte o controle e verá o milagre acontecer naturalmente. O verdadeiro descanso espiritual não está em saber o que vem depois, está em saber quem vem junto. E se Deus está com você, o final sempre será vitória, mesmo que o meio pareça tempestade. Lutar em guerras que não são suas. Essa talvez seja uma das batalhas mais sutis e mais destrutivas da vida espiritual. Lutar em guerras que Deus
nunca te mandou lutar. Muitos hoje estão exaustos, não porque o inimigo os derrotou, mas porque estão travando guerras que o céu nunca autorizou. Estão gastando tempo, força e lágrimas em lutas que não têm propósito, tentando resolver o que não é missão deles, tentando defender o que Deus nunca pediu que defendessem. Você já reparou como é fácil se envolver em guerras alheias? Às vezes, você quer ajudar alguém, quer proteger uma causa, quer corrigir uma injustiça, e o seu coração até é puro. Mas o problema é que nem toda boa intenção tem autorização divina. E o que nasce da emoção pode virar prisão. Há pessoas lutando por amizades que Deus já encerrou, outros lutando para manter relacionamentos que Deus já encerrou. Há quem insista em permanecer em ambientes que Deus já fechou a porta. E o resultado é sempre o mesmo: cansaço espiritual. Porque quando você luta fora do território que Deus designou, a unção não te acompanha. E sem unção, até o certo se torna pesado. Davi entendeu isso. Quando foi lutar contra Golias, ele perguntou primeiro: o que se fará ao homem que vencer esse gigante? Porque ele sabia que nem toda guerra vale a pena lutar. Mas muitos hoje enfrentam Golias, que não são seus, e depois se perguntam por que estão espiritualmente drenados. É porque estão travando guerras emprestadas. Existem lutas que parecem espirituais, mas são carnais. Existem causas que parecem justas, mas são distrações. E existem confrontos que parecem chamados, mas são armadilhas. Nem toda briga é campo de batalha. Algumas são laços do inimigo para te tirar do foco. Você já percebeu que o diabo é especialista em roubar sua energia com o que não te edifica? Ele quer te ver reagindo a tudo, discutindo com todos, se ferindo com palavras que não vêm de Deus. Ele sabe que, enquanto você gasta forças defendendo o que Deus não pediu, você deixa de lutar pelas promessas que Ele realmente te confiou. Muitos estão tentando provar pontos, defender nomes, resolver brigas espirituais nas redes sociais, discutir doutrinas. E o céu está em silêncio, porque essa guerra não é tua. Jesus nunca respondeu a todos os ataques. Ele sabia quando falar e quando se calar. Porque a sabedoria do céu é saber discernir. Essa luta é para mim ou é distração? E Deus está te dizendo hoje: eu não te chamei para discutir, eu te chamei para permanecer. Eu não te ungi para provar quem está certo. Eu te ungi para manifestar o meu poder. Há momentos em que o silêncio é mais ungido do que qualquer palavra. Há batalhas que você vence ficando quieto, porque enquanto você se cala, o céu fala por você. Muitas pessoas perderam a voz profética porque se envolveram em guerras emocionais. Perderam o foco, a visão, o propósito. E agora Deus quer te chamar de volta ao campo certo. Ele está dizendo: volte para a sua guerra, volte para a sua missão, volte para aquilo que eu te chamei a fazer. Lutar batalhas erradas é como gastar flechas em alvos vazios. Quando chegar a verdadeira guerra, você estará sem força, sem fé, sem foco. É isso que o inimigo quer: te distrair com guerras laterais para que você não avance no propósito central. Mas o Espírito Santo te alerta hoje: discirna onde eu estou, porque onde eu não estou, não há vitória. A guerra certa tem paz dentro, mesmo quando o mundo está em caos. A guerra errada traz confusão, mesmo quando parece ter razão. O campo da obediência sempre tem graça. O campo da teimosia sempre tem peso. Deus está te ensinando a escolher suas guerras. Nem tudo o que te provoca merece resposta. Nem todo desafio é convite. Nem toda injustiça é missão. Há batalhas que se vencem não lutando, mas saindo. E quando você decide sair do campo errado, Deus te coloca no terreno da vitória, porque o descanso espiritual só vem quando você aprende a dizer: Senhor, se essa guerra não tem teu selo, eu entrego. Eu não quero vencer fora da tua vontade.
O segredo não é vencer todas as batalhas, é lutar apenas as que Deus ordena. O descanso não está em provar quem tem razão, mas em estar no lugar certo, fazendo o que o céu te mandou. E quando você aprende isso, a paz volta, a presença volta, e o cansaço espiritual dá lugar à força divina. Mas há uma guerra ainda mais sutil que destrói corações por dentro. Não é uma guerra por aceitação, nem de controle, nem por causas erradas. É uma guerra silenciosa que nasce dentro da alma quando você tenta carregar um peso que não é seu. O peso de salvar todo mundo. A guerra de tentar salvar todos. Há uma guerra que parece nobre, parece piedosa, parece até um ato de amor, mas tem levado muitos servos de Deus à exaustão espiritual. A guerra de tentar salvar todo mundo. Essa é a luta de quem tem o coração sensível, de quem ama ajudar, de quem sente o peso da dor do outro. Mas é também o campo onde muitos guerreiros espirituais estão caindo feridos, não por falta de fé, mas por excesso de carga. Você já percebeu que há momentos em que você quer tanto ver alguém liberto, transformado, curado, que começa a lutar no lugar da pessoa? Você jejua por ela, ora por ela, chora por ela, se desgasta emocionalmente, mas nada muda. E então você se culpa, acha que é porque não orou o suficiente, que não teve fé o bastante. Mas a verdade é simples. Deus não te chamou para ser o Salvador. O Salvador já veio, e o nome dele é Jesus Cristo. Você foi chamado para amar, interceder, aconselhar, mas nunca para carregar a cruz dos outros. E é exatamente isso que o inimigo tem usado para te cansar. Ele sabe que seu coração é bom, que você ama as pessoas. Então, te prende no ciclo da culpa e da responsabilidade que não é sua. Quantos líderes, pastores, intercessores e pais estão espiritualmente esgotados porque querem salvar pessoas que escolheram o caminho da rebeldia? Querem arrastar para a luz quem insiste em andar nas trevas. Querem abrir olhos de quem decidiu permanecer cego. Mas há um princípio espiritual que precisamos entender. Deus respeita o livre-arbítrio. E quando você tenta forçar uma mudança que só o Espírito pode gerar, você se machuca. Jesus chorou sobre Jerusalém, mas não tentou forçar a cidade a se arrepender. Ele amou, pregou, curou. Mas sabia que a decisão final era pessoal. Há uma dor santa em deixar ir. Há uma fé madura em saber. Eu fiz o que pude, agora é entre Deus e essa pessoa. A guerra de tentar salvar todos é a mais sutil, porque se disfarça de compaixão. Mas o inimigo usa esse zelo para drenar sua força e te afastar da tua própria caminhada. Enquanto você tenta salvar quem não quer ser salvo, o diabo te impede de crescer no que Deus te chamou para fazer. E Deus está te dizendo hoje, você não é o Espírito Santo. Você planta, eu faço crescer. Você ora, eu convenço. Você ama, eu transformo. Você é instrumento, não é a fonte. Você é canal, não é o rio. Há pessoas que precisam ser entregues nas mãos de Deus, não nas suas. Há filhos que você precisa parar de tentar mudar e começar a apenas interceder. Há amigos que você precisa deixar o Espírito tratar. Há situações que não vão se resolver com mais esforço, mas com mais entrega. E sabe o que é mais bonito? Quando você solta, Deus começa a agir. Quando você para de tentar salvar, o verdadeiro Salvador entra em cena, porque enquanto você tenta segurar, ele não invade, mas quando você entrega, ele transforma. Essa guerra tem destruído muitos emocionalmente, porque o coração se desgasta tentando resolver o que só o céu pode consertar. Mas Deus hoje está dizendo, filho, não é falta de amor deixar eu cuidar, é sabedoria espiritual. Não é desistir, é confiar. Não é abandono, é fé. Você não foi chamado para ser o herói, foi chamado para ser o mensageiro. E há uma diferença enorme entre carregar o fardo do outro e carregar o amor de Cristo.
Um te esgota, o outro te renova. A verdadeira compaixão não é querer fazer o trabalho do Espírito Santo, é continuar amando mesmo quando o outro ainda não mudou. E é isso que o inimigo não entende. Quando você entrega com fé, o amor não acaba, ele amadurece. Deus te chama hoje a descansar o coração, a parar de lutar por todos e começar a lutar com Deus, em oração, em confiança, em descanso. Porque quando você sai do campo do controle e entra no campo da fé, o milagre começa. Mas há ainda outra guerra, tão perigosa quanto essa. Uma que prende sua mente no passado e te impede de avançar. É a guerra de lutar contra o que já passou, de tentar vencer batalhas que Deus já encerrou. E enquanto você luta contra o ontem, o diabo rouba o teu hoje, lutar contra o passado. Há uma guerra silenciosa que destrói muitos espiritualmente. Lutar contra o passado. Muitos estão exaustos, não por causa do presente, mas porque se recusam a deixar o passado descansar. Eles carregam culpa, vergonha, mágoa, arrependimento e dia após dia tentam lutar contra algo que Deus já resolveu. Você já percebeu como o inimigo gosta de revirar lembranças? Ele mostra erros antigos, humilhações, palavras que te feriram, momentos que você gostaria de esquecer. E você, em vez de entregar ao Senhor, começa a lutar sozinho, revivendo batalhas que já foram vencidas. Essa é a armadilha, tentar consertar o que o céu já perdoou. O problema é que, enquanto você luta contra o passado, você perde energia para o presente. O que poderia ser usado para avançar na fé, na obediência, no propósito, é desperdiçado tentando apagar lembranças que Deus já selou. E assim, muitos ficam estagnados, espiritualmente exaustos, emocionalmente drenados. Deus é especialista em transformar passado em testemunho. Ele não apenas perdoa, mas ele usa suas cicatrizes para manifestar poder, graça e esperança. Paulo sabia disso quando disse: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Filipenses 3:13. Ele não lutava contra o passado, ele corria para o futuro com fé e propósito. Mas o inimigo quer o contrário. Quer que você viva revivendo falhas, que se condene por erros antigos, que fique preso em arrependimento paralisante. E assim, enquanto você olha para trás, perde o presente e negligencia o futuro que Deus já preparou. A guerra contra o passado é cruel porque parece justa. Você acha que precisa consertar, corrigir, compensar. Mas, na verdade, você precisa entregar, perdoar a si mesmo e crer na promessa de Deus. Porque aquilo que Ele já perdoou, você não precisa ressuscitar para batalhar novamente. O Espírito Santo hoje te diz: solte o ontem, deixe eu limpar o que foi manchado, deixe eu restaurar o que foi quebrado. Enquanto você insiste em lutar contra lembranças, eu não posso agir plenamente no teu presente. Muitas vezes, o passado se transforma em prisão apenas porque você insiste em visitar isso sozinho. Mas quando você entrega ao Senhor, Ele transforma o que era dor em força, o que era ferida em testemunho, o que era derrota em vitória. Você precisa entender que a batalha que já passou não precisa ser vencida de novo. O que importa é onde você está agora e para onde Deus quer te levar. Deus não quer que você carregue correntes antigas. Ele quer que você corra livremente para o futuro. Hoje é o dia de soltar, de deixar o passado no altar, de permitir que a graça cubra suas falhas, que o amor de Cristo renove sua história. Quando você fizer isso, a exaustão desaparece, a mente se clareia e o espírito se fortalece. O inimigo perderá poder sobre você quando perceber que você não vive mais no ontem, mas caminha no propósito de Deus. E a paz que antes parecia impossível se tornará constante. E finalmente, há uma guerra que muitos nem percebem, mas que destrói mais do que qualquer outra. É a guerra de resistir à mudança que Deus quer operar em você.
Enquanto você luta contra ele, você se cansa. Enquanto você resiste, você se perde. Enquanto você desobedece, você se esgota espiritualmente. Resistir à mudança de Deus. Talvez essa seja a batalha mais perigosa e silenciosa de todas. Muitos não percebem, mas o inimigo se esconde por trás da resistência à mudança que Deus quer operar em sua vida. Você sente um desconforto, uma inquietação, como se algo estivesse errado, mas insiste em permanecer no mesmo lugar. Essa é a armadilha. Resistir ao processo de Deus é lutar contra Deus, e ninguém vence uma guerra contra o próprio Criador. A mudança de Deus nem sempre é confortável. Ela pode cortar amizades, abrir portas, fechar outras. Pode exigir que você deixe hábitos, lugares ou até pessoas para trás. E o inimigo usa isso para te convencer a não obedecer, a não avançar, a permanecer no conhecido e seguro, mesmo que seja o que te prende espiritualmente. Muitos estão espiritualmente exaustos porque estão travando uma guerra interna. Querem crescer, querem avançar, mas têm medo do novo, do desconhecido, do que Deus quer fazer. Essa resistência gera ansiedade, frustração, fadiga emocional e até física. Deus fala claramente na Bíblia: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Romanos 12:2. A transformação exige entrega. A mudança exige obediência. E resistir é desperdiçar energia, enquanto Deus quer investir essa força em bênçãos e vitórias. O Espírito Santo hoje te diz: pare de resistir ao que eu estou fazendo em você. Pare de lutar contra o novo que eu quero trazer. Se você continuar resistindo, continuará cansado. Se entregar, encontrará descanso. Quantos sonhos não foram realizados, quantas promessas não foram cumpridas, porque alguém não quis abrir mão do velho para abraçar o novo. Quantos milagres foram adiados, quantas vitórias ficaram paradas, porque a mudança do Senhor parecia desconfortável. A guerra de resistir à mudança é cruel, porque te convence de que permanecer é seguro, quando na verdade só te mantém preso. E o inimigo adora isso. Manter filhos de Deus lutando contra o próprio avanço espiritual, desgastados, cansados, sem ver resultado. Mas o caminho da vitória é simples. Quando Deus diz avança, você avança. Quando Ele diz deixa ir, você deixa ir. Quando Ele diz muda, você muda. É por isso que muitos guerreiros se sentem espiritualmente exaustos, porque estão lutando contra o Deus que os ama. Enquanto tentam permanecer no conforto, a unção de Deus não consegue fluir. Enquanto insistem no passado, o futuro fica bloqueado. Enquanto resistem à mudança, a vitória não chega. Deus quer que você respire hoje: filho, eu estou no controle. Não lute contra o que eu determino. Entregue, confie, avance e verá milagres que jamais imaginou. A obediência é mais poderosa do que a força. O descanso é mais poderoso do que a luta. E quando você finalmente se rende à mudança de Deus, toda exaustão desaparece e a vida começa a fluir como Ele planejou. O Espírito Santo hoje está te chamando para descansar, para confiar, para entregar. Pare de lutar contra o que não é seu. Pare de resistir ao que Ele quer fazer em você. Pare de carregar fardos que não são seus. E comece a viver na paz que só Deus pode dar. A batalha por aprovação. Desde os tempos antigos, o coração humano buscou aprovação. Caim matou Abel porque queria a aprovação, a aceitação de Deus, e não a recebeu. Muitos hoje continuam a mesma batalha. Fazem tudo certo aos olhos das pessoas, se desgastam para serem aceitos, buscam reconhecimento onde só o Senhor pode dar valor. O resultado? Cansaço, frustração, sensação de vazio. Mesmo quando externamente tudo parece estar bem, você ora, jejua, faz sacrifícios, ajuda, aconselha, mas ainda sente que não é suficiente.
E o inimigo aproveita isso para gerar insegurança, ansiedade e depressão espiritual. Ele sabe que enquanto você busca a aprovação humana, você se distancia do foco de Deus. O Senhor quer te libertar disso hoje. Não há reconhecimento maior do que o que vem do céu. A verdadeira força espiritual nasce da certeza de que Deus está satisfeito com você. Não porque você é perfeito, mas porque Ele te escolheu. Histórias bíblicas mostram que homens e mulheres de Deus foram rejeitados por muitos, mas aprovados por Deus. Moisés foi rejeitado pelo povo, mas aprovado pelo Senhor. Daniel foi odiado pelos seus colegas, mas protegido e exaltado por Deus. A aprovação humana é passageira, a aprovação divina é eterna. Aplicação prática. Pare de medir sua vida pelo olhar do mundo. Comece a viver para agradar ao Senhor. Quando você coloca o coração em agradar pessoas em vez de Deus, você se esgota. Quando você coloca o coração em agradar Deus, mesmo o mundo conspira a seu favor. A batalha por aprovação começa na mente e no coração. É necessário discernir. Isso que estou buscando é para ser aceito por Deus ou pelos homens. O inimigo quer confundir você, mas a palavra de Deus é clara. Antes dos homens não há nada a temer. Antes do Senhor, tudo se encontra em suas mãos. Essas 7 batalhas espirituais explicam por que muitos estão exaustos. Deus hoje te chama a discernir, entregar e descansar. Não lute guerras que não são suas. Não carregue fardos que não te pertencem. Não resista ao processo que Ele quer operar. Quando você se rende a Deus, a vitória se manifesta, a paz retorna e a força é restaurada. O Espírito Santo está chamando você a viver em descanso, obediência e confiança, porque Ele luta por você. O dia de liberar sua vida. Me escute bem. Você não precisa mais estar exausto. Você não precisa mais lutar batalhas que não são suas, carregar fardos que não te pertencem ou viver preso ao passado que Deus já perdoou. O céu está aberto. O Espírito Santo está aqui. E Ele está dizendo: é hora de parar de lutar sozinho. É hora de entregar tudo a mim. É hora de descansar nas minhas promessas. É hora de correr para o propósito que eu já preparei para você. Sinta isso agora. Toda tensão, toda dor, toda frustração que você carregou até aqui pode ser libertada neste momento. Não é coincidência que você está ouvindo essa mensagem hoje. Não é coincidência que essas palavras chegaram aos seus ouvidos. Deus está te chamando para um novo nível de fé, coragem e liberdade espiritual. Olhe para trás apenas para agradecer, não para reviver. Olhe para o lado apenas para apoiar, não para carregar. Olhe para frente com confiança, porque o que Deus tem preparado para você, ninguém pode tirar. E agora, neste instante, Deus está te dizendo: levante-se da exaustão, pare de lutar as batalhas erradas. Comece a viver no meu propósito, porque onde eu estou, há vitória, há descanso, há renovo e há milagres. Não espere mais. Entregue o que não é seu, confie no que é dele e avance para o que ele destinou. Hoje é o dia de libertar sua mente, seu coração e sua vida espiritual. Hoje é o dia de parar de ser refém de guerras erradas e começar a caminhar na vitória certa. Agora feche os olhos e diga em voz alta comigo: Senhor, eu escolho descansar, eu escolho confiar, eu escolho lutar somente as batalhas que tu me deste. Eu me entrego às tuas mãos e declaro: a vitória é minha, porque tu és comigo. Se você fizer isso, a exaustão espiritual termina, a paz toma seu lugar e sua vida nunca mais será a mesma. O inimigo tentou te cansar, te confundir, te paralisar, mas hoje Deus está levantando você para vencer. E lembre-se, as batalhas certas trazem vitórias eternas. As batalhas erradas trazem cansaço passageiro. Escolha com sabedoria. Descanse, confie, avance. O céu está esperando para manifestar o impossível na sua vida.